Boa noite, meu nome é Pastor Silvio, eu sou pastor presidente da Igreja Batista Peniel em Santa Cruz e eu, a pedido do João e do Ricardo, vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja. O DNI nada mais é do que uma estratégia que utiliza várias ferramentas que proporcionam um crescimento qualitativo da igreja. Eu acho que a grande vantagem do DNI é o fato dele não focar quantidade, não focar um modelo pronto, pré-estabelecido a ser implantado em uma igreja, uma congregação. Mas, na verdade, o DNI ele é uma estratégia. Ele fornece caminhos, ele fornece princípios que são aplicáveis em quaisquer igrejas, em qualquer situação, em qualquer lugar. Até porque a própria gênese, o início do ministério, do trabalho do Christian Schwartz foi em vários países, em 32 países, em continentes diferentes, até que ele chega às 8 marcas de qualidade. O que são essas 8 marcas de qualidade? Nós sabemos que são, a primeira delas, uma liderança capacitadora, a segunda, ministérios orientados pelos dons. A terceira marca de qualidade da igreja é espiritualidade contagiante. A quarta marca de qualidade é estruturas funcionais. A quinta, culto inspirador. A sexta, grupos familiares. A sétima marca, evangelização orientada para as necessidades. E a oitava, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Eu vejo como o grande ganho do DNI, ele ter conseguido chegar a essas 8 marcas de qualidade. Porque a gente sabe que nós temos igrejas que crescem sem qualidade. Também temos igrejas que não crescem com qualidade. E temos igrejas que não crescem sem qualidade nenhuma. Mas eu acho que o grande ganho do Schwartz, ao fazer essa pesquisa, foi ter encontrado uma forma, uma metodologia de descobrir formas que essas igrejas têm crescido com qualidade, que são as 8 marcas de qualidade da igreja. O grande ganho também que eu vejo são os princípios da natureza. Ele começa o material dele falando dos princípios da natureza. Nada mais são do que princípios observáveis no crescimento de plantas, animais, seres vivos, e que também são aplicáveis a uma igreja, já visto que a própria palavra de Deus diz que a igreja é um organismo, a igreja é um corpo vivo. Então, da mesma forma que para que eu veja que uma planta cresça, é preciso que eu tome alguns cuidados, retire algumas barreiras, alguns obstáculos que poderiam impedir o crescimento da planta, a mesma coisa é aplicável para a igreja, a mesma forma de agir é aplicável na igreja. Ou seja, quando eu identifico o problema que possa impedir que aquela igreja cresça, que a minha igreja cresça, eu como pastor, como principal presidente, o responsável pelo crescimento dela, depois de Jesus Cristo, eu vou procurar tirar aquele obstáculo, para que a igreja tenha todas as condições qualitativas para o crescimento. E eu entendo que isso muda muito o foco. A gente tem um paradigma de crescimento quantitativo. E o DNI ele traz para nós um novo paradigma, que é o paradigma do crescimento qualitativo. Quando você tem qualidade, fatalmente você vai ter quantidade, mas muitas vezes o oposto não acontece. Também vejo um dificultador no DNI. Eu já, em 2 ocasiões, eu tentei implantar todo o ferramental do DNI, os 10 passos de aplicabilidade, e são passos de difícil implementação, porque, em grosso modo, como é que a coisa funciona? Você descobre qual é o fator mínimo na sua igreja, que está ligado a uma das 8 marcas. Quando você descobriu aquele fator mínimo, você vai aplicar esses 10 passos para que esse fator mínimo não se torne mais fator mínimo. Para que esse problema, entre aspas, identificado na sua igreja, aquela figura do barril com uma das ripas menores, ele possa ser atacado e possa ser resolvido. A grande dificuldade é que quando você vai aplicar esses 10 passos numa igreja local, com
toda a correria, toda a dificuldade que a gente sabe que existe no ministério. O pastor tem que atuar em várias frentes diferentes. Se o pastor não tem uma equipe que esteja totalmente focada nisso e que tenha recursos, inclusive financeiros, porque isso envolve adquirir-se um material de informática, né, um software chamado Core. Se você não tem esses recursos, fica difícil você implantar os 10 passos. Daí, eu entendo a dificuldade de você ver ou achar igreja que seja plenamente DNI. Você acha a igreja com propósito, consegue identificar igrejas que usam a ferramenta da rede ministerial, igrejas essenciais, mas igreja plenamente DNI, que chegaram ao final desses 10 passos, implantaram essa descoberta do fator mínimo e continuam rodando esse processo ao longo do tempo, é muito difícil. Eu, na minha prática pastoral, eu já fui pastor também de uma igreja batista em Realengo, eu uso e abuso das 8 marcas de qualidade da igreja. E aí, quando eu falo que DNI é uma grande estratégia, talvez a gente não consiga enxergar isso de pronto. Mas veja bem, quando eu tenho a segunda marca de qualidade da igreja, ministérios orientados pelos dons. Essa marca, ela vai abrir para mim uma necessidade de usar uma ferramenta para que ela exista na minha igreja. Ou seja, para que eu tenha ministério orientado pelos dons, eu tenho que ter uma ferramenta para que isso venha a acontecer. E uma das ferramentas que existe hoje é a chamada rede ministerial. Então, rede ministerial é uma ferramenta que está ligada a uma estratégia. E a estratégia seria DNI. Pensemos em outra ferramenta, células, grupos pequenos, que é a 6ª marca de qualidade da igreja. A mesma coisa. Você pode implantar células modelo G5 ou outro modelo que você imaginar, onde você tenha reuniões de grupos pequenos, de grupos familiares na sua igreja ao longo da semana, e você começa uma transição, você começa a implantação de grupos pequenos. Nada mais é do que uma ferramenta, você vai estudar as ferramentas que existem, várias formas de você trabalhar grupos pequenos, grupos familiares na sua igreja, vai escolher uma delas e vai então atender a 6ª marca de qualidade da igreja, que é grupos familiares. Então eu quero que fique bem claro para você que está agora me assistindo, que é uma estratégia e é plenamente implementável na sua igreja. E eu acredito que o trabalho do João, que o trabalho do Ricardo, ele vai gerar muito fruto. Eu acredito que no futuro nós vamos ver igrejas, quem sabe, a partir desses futuros pastores que utilizem plenamente a DNI, para a glória de Deus. Deus abençoe a vocês, um grande curso, uma feliz graduação para vocês, que a gente possa se encontrar no ministério mais para frente.